E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar no mundo que está por toda parte, mas que a gente quase nunca vê. O mundo das redes, sabe? Do seu fone de ouvido sem fio até a internet que conecta o planeta, tudo, absolutamente tudo depende de uma rede. Então, bora desvendar como é que elas funcionam, da menorzinha até a gigante global. E para começar, já fica aí uma pergunta para a gente pensar. Quantas redes será que uma pessoa comum usa num único dia sem nem se dar conta? Adianto que a resposta é provavelmente muito maior do que se imagina. E é isso que a gente vai descobrir juntos. A nossa jornada hoje vai ser como dar um zoom para trás, sabe? A gente vai começar com a rede que está literalmente na palma da nossa mão, depois vai para a rede de casa, do escritório, aí a gente cruza a cidade e, por fim, dá a volta ao mundo. E claro, em cada etapa vamos falar de um ponto crucial, a segurança. Então vamos começar bem de pertinho, no menor nível de todos. Vamos falar da nossa bolha pessoal de tecnologia, a PAN, ou Rede de Área Pessoal. Essa é a rede mais íntima que existe. O conceito dela, na verdade, é bem simples. Uma PAN é basicamente a rede que conecta os aparelhos de uma única pessoa. Pense em tudo que está ali, ao alcance dos braços. O alcance dela é minúsculo, coisa de no máximo 10 metros. E olha, não estamos falando só de Bluetooth não. Um exemplo super comum de uma PAN com fio é quando a gente conecta o celular no notebook com um cabo USB para passar umas fotos. Ou, mais simples ainda, até o mouse com fio já está criando uma pequena rede pessoal ali com o computador. E aqui, a questão da segurança é muito específica. Como é uma rede tão pequena e pessoal, o risco é quase que 100% físico. O perigo é alguém chegar e conectar um dispositivo malicioso, tipo um pendrive com vírus, direto na sua porta USB. A ameaça, nesse caso, é o acesso físico direto. Ok, expandindo um pouquinho essa bolha, a gente chega num ambiente que todo mundo conhece bem, a nossa casa ou o escritório. É aqui que mora a famosa LAN, a rede de área local. Essa é a rede que, na maioria das vezes, está sob o nosso controle. A característica que define uma LAN é justamente essa, o controle total sobre a infraestrutura. Quer dizer, os cabos, os switches, o roteador Wi-Fi, tudo isso pertence e é gerenciado ali, naquele espaço. O alcance de uma LAN já é maior, pode cobrir uma casa inteira, um andar de escritório ou até um prédio. E justamente por ser um ambiente fechado e controlado, ela tem um desempenho ótimo, com altas velocidades de transmissão e pouquíssimos erros. É por isso que a internet no cabo em casa quase sempre é mais estável que o 5G na rua, né? Bom, aqui o foco da segurança já muda um pouco. A ideia principal é proteger o perímetro, impedir que alguém não autorizado simplesmente chegue e espete um cabo na sua rede. E em empresas, a coisa vai além, com a segmentação do tráfego. Imagina só, a rede do RH, com dados de salário e tudo mais, não pode conversar com a rede da engenharia. Isso evita que um problema numa área se espalhe e comprometa a outra. Agora, a coisa começa a ficar bem mais complexa. É hora de sair do prédio e conectar a cidade inteira. Chegamos na MAN, a rede de área metropolitana. É aqui que nossos dados começam, de fato, a viajar por espaços públicos. Uma MAN, como o próprio nome já entrega, serve para conectar várias LANs que estão espalhadas por uma cidade, ou por um campus universitário gigante, por exemplo. Ela é a ponte que liga diferentes pontos dentro da mesma metrópole. O alcance dela pode ser a cidade toda, tranquilamente. Um exemplo prático seria uma empresa que tem um escritório no centro e outro, sei lá, na Zona Sul. E os dois são ligados por um cabo de fibra ótica, que pode ser da própria empresa ou, mais comum, alugado de uma operadora. E isso, claro, traz um desafio de segurança totalmente novo. Os dados não estão mais protegidos dentro de um prédio. O cabo de fibra ótica passa por poste, por bueiro, por lugares públicos. De repente, a integridade física desse cabo vira uma preocupação real. E aí, a criptografia dos dados que passam por ali se torna absolutamente essencial. E agora sim, chegamos ao topo, ao maior nível de todos. A rede que conecta o mundo inteiro, a WAN, a rede de área ampla. É o que a gente pode chamar de a rede das redes. A WAN é o que amarra tudo isso que a gente viu. Ela interconecta as LANs e as MANs através de distâncias gigantescas, cruzando países, continentes, o planeta inteiro. E o exemplo mais óbvio e famoso de uma WAN é, claro, a própria internet. A escala aqui é global. A infraestrutura por trás disso é uma coisa monumental. Estamos falando de cabos submarinos, de fibra ótica que atravessam os oceanos e satélites orbitando a Terra. E aqui tem um ponto que é a chave de tudo. Ninguém é dono da WAN. O controle é todo pulverizado, pertence a dezenas, centenas de operadoras e provedores diferentes. Isso nos leva a uma frase que é, olha,
um verdadeiro mantra da segurança na internet. Confiança no meio físico, zero. O que isso quer dizer? Como os nossos dados passam por redes de terceiros, por equipamentos que a gente não controla, simplesmente não dá para confiar na segurança física do caminho que eles fazem. A consequência direta disso é que toda a segurança precisa estar na ponta, baseada em criptografia muito forte. É por isso que tecnologias como as VPNs, que criam túneis seguros, e o famoso HTTPS, aquele cadeadinho que a gente vê no navegador, são tão fundamentais. A segurança e a privacidade aqui dependem da matemática, não mais do cabo físico. Ufa! Depois dessa viagem do pessoal para o global, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver o quadro completo, para tudo fazer sentido. Esse resumo aqui organiza tudo de um jeito bem claro. Olha só, a gente tem a PAN, que é pessoal, e o controle de segurança é total do usuário. Depois a LAN, que é local, e o controle é total do administrador da rede. Aí a coisa começa a crescer. A MAN, urbana, já tem um controle que é compartilhado com a operadora. E por fim a WAN, global, onde o nosso controle sobre a parte física é baixíssimo, e por isso o foco tem que ser total na criptografia. O padrão fica bem nítido, né? Quanto maior o alcance, menor o nosso controle direto sobre o caminho que os dados percorrem. E para fechar, fica uma reflexão para o futuro. Com essa explosão da internet das coisas e a chegada do 5G, que prometem conectar tudo o tempo todo em altíssima velocidade, será que essas fronteiras, essas definições entre PAN, LAN, MAN e WAN vão ficar cada vez mais borradas, mais difusas? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu por acompanhar esta análise e até a próxima.